Quero dar boa noite aí para cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem, todo mundo bem aí, tá? Essa aqui vai ser a nossa terceira aula aqui com o nosso professor Luiz Rodrigues, tá? Lançando alicerce firmes, tá ok? Então, quero logo passar aqui para o Luiz. E aí, qualquer coisa, a gente está por aqui, tá bom? Luizinho, pode assumir aí, meu irmão. Obrigado, meus queridos. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do módulo Lançando Alicerces Firmes. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós iremos continuar a nossa conversa da semana passada sobre os privilégios. Deus nos deu vários e vários privilégios e ainda continua nos dando pela graça e misericórdia dele. E hoje eu quero voltar com vocês, não sei se eu compartilhei com vocês na semana passada, mas eu creio que sim, o sexto privilégio. Nós vamos retomar o sexto privilégio em diante, tá bom? Mas antes nós vamos orar, agradecer a Deus por esse grande privilégio que ele nos dá de estudarmos a sua bendita e santa e eterna palavra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. E, na verdade, nós estamos aqui para conhecer mais de Ti, para viver mais do Senhor e também para compartilharmos do Senhor. Nos ajuda para isso, Senhor. Queremos Te adorar pela vida dos meus irmãos, por todos aqueles que têm participado desse módulo tão importante para nossas vidas, que é com relação, Pai, à nossa nova posição em Cristo Jesus. Nos ajuda a sermos cada vez mais, Senhor, completamente voltados para o Teu reino. Nos ajuda, te pedimos a Tua ajuda nesse momento e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, voltando aqui para o sexto privilégio, diz o seguinte, página de número 15. Eu não sei se é a mesma página que vocês estão aí acompanhando, né? Mas aqui na minha apostila é página de número 15. Deixa eu voltar para o... Então, aqui está o sétimo privilégio, mas eu gostaria de começar com o sexto, tá? Porque, na verdade, nós terminamos com o sexto na semana passada. Eu gostaria só de voltar um pouquinho com ele, para a gente já dar continuidade no sétimo, tá bom? O sexto diz o seguinte, acompanhe na sua apostila aí. Deus está trabalhando na sua vida. É o trabalhar de Deus, né? Deus ainda continua a trabalhar nas nossas vidas. Conhecer a Jesus não nos deixa isento de problemas. É bem interessante isso, porque muitas das pessoas têm uma ideia errada que seguir Jesus nos livra dos problemas. Na verdade, Jesus nos convida para sofrer com ele. Ele fala lá em João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, problemas existem. Eles sempre existirão nas nossas vidas, para nos aperfeiçoar, forjar o nosso caráter. E esses problemas, as dificuldades, as adversidades, fazem parte do nosso cotidiano e servem para o nosso crescimento espiritual. Nós vimos lá de Romanos, né, capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A resposta do número 35 aí, que está em branco na apostila de vocês, diz que todas as coisas, a resposta é todas, são todas, né?
as coisas que acontecem nas nossas vidas estão sob o seu controle. E tem um propósito. E o propósito é, número 36, o propósito de Deus para nossas vidas é nos conformar, ou seja, nos moldar à imagem do seu Filho. Então, as coisas que acontecem, como eu falei na semana passada, boas ou negativas ou ruins, elas servem para o nosso crescimento espiritual. Não podemos reclamar das coisas que acontecem de negativa nas nossas vidas. Muito pelo contrário, como diz Paulo, né, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos dar graças por todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. É muito difícil, eu tenho observado cristãos reclamarem e murmurarem das coisas que acontecem, porque as pessoas acham que só vai acontecer coisas boas, mas, na verdade, quando acontecem coisas ruins, as pessoas tendem a reclamar, a murmurar e, muitas das vezes, até questionar Deus. Mas não, nós que conhecemos o Senhor e passamos a ter um relacionamento com Ele, podemos entender que todas as coisas elas vão cooperar, contribuir para que eu possa ser mais e mais parecido com Jesus Cristo. As coisas acontecem para que eu me torne a imagem dele. Deus usa todas as coisas, agradáveis ou desagradáveis, para nos moldar a sua imagem. Nosso alvo é sermos semelhantes a Jesus. Eu acho muito legal isso, que nós estamos crescendo, a cada dia que passa, a nossa tendência é sermos iguais a Jesus Cristo. E as coisas que acontecem no nosso dia a dia, elas estão nos forjando, nos moldando a isso. Tudo que acontece conosco é para sermos parecidos com Cristo, tudo. Romanos 8,18, né, fala sobre essa questão. Os problemas, as dificuldades, as adversidades da vida também servem para que eu possa ser parecido com Ele. E não se pode comparar, né, com a glória a ser revelada em nós, como diz lá em Romanos 8,18. E 2 Coríntios também é paralelo com isso, capítulo 4, versículo 16 a 18. Se vocês puderem anotar aí, também falam do sofrimento, das adversidades da vida, que são tem peso muito maior do que os sofrimentos que nós passamos aqui nesse mundo. E o livro de Timóteo, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, também Paulo chama o seu filho Timóteo para que pudesse sofrer juntamente com ele. A caminhada espiritual, a caminhada cristã, ela também pode ser de adversidades. Ainda nós não estamos enfrentando tantas adversidades aqui no Brasil, mas poderá chegar dias difíceis, dias de lutas, de problemas, de adversidades, de sofrimentos, de tribulações para nossas vidas. Será que nós estamos preparados? Nós só queremos coisas boas? É bom que nós estejamos preparados para as adversidades também. Então, Deus usa todas as coisas para nós sermos mais e mais parecidos com Ele. Então, esse é o privilégio que nós temos quando nós conhecemos a Jesus. O sexto privilégio, né, que é que Ele está trabalhando na nossa vida justamente para nós sermos parecidos com Ele. E o sétimo privilégio, eu quero a mensagem, a lição de hoje, daí para frente, diz que você se tornou completo em Jesus Cristo. Alguém tem alguma pergunta, comentário a fazer? Alguém me chamou Luiz, aí? Pastor Luiz. Diga, meu querido Edmar. Filipenses 1,29 fala, porque vos foi concedido a graça de padecer por Cristo, e não somente de credes nele. Exatamente, isso eu preguei domingo retrasado sobre esse texto, de Filipenses 1,29. Muito bem lembrado, Edmar. E 1 de Pedro também tem vários versículos, se você puder olhar depois,
que também fala sobre sofrimentos, que nós fomos chamados para sofrer por causa de Jesus Cristo. Então, essa é a nossa vida. Se nós não estamos sofrendo hoje, podemos dizer amém. Mas se nós sofremos amanhã, podemos dizer amém também. Porque Deus nos chamou para isso. Não foi só para crer, não. Não é para só estar sentado, como disse o nosso amigo pastor Soares, numa clínica que nós fizemos, que eu participei em 99. Ele disse, meus irmãos, Deus não me chamou para estar sentado em banco, não. Deus me chamou para a obra dele. E eu acho muito legal isso, porque o ministério de Jesus Cristo, quando nós estamos enganjados no ministério, nós passamos por algumas situações desagradáveis. Eu tenho sentido isso, sofrido isso por alguns anos. Não é só coisa boa, não. São situações adversas da vida. Se eu for mencionar para vocês aqui, o que nós enfrentamos no ministério, talvez vocês não vão querer, nunca quererem o ministério, mas é algo maravilhoso, viu, gente? É sofrimento, sim, mas vale a pena nós sofrermos por causa de Jesus Cristo. E a cada dia nós vamos ser parecidos com ele. O sétimo privilégio diz que você se tornou completo em Cristo Jesus. Somos completos, nós não somos incompletos nele. Ele já nos completou. Deu tudo para nós que nós precisamos para viver aqui nesse mundo de intimidade e relacionamento com ele. Não falta nada mais para nós. A Bíblia descreve uma pessoa com um relacionamento com Deus como completa ou perfeita. Olha só, nós não podemos dizer que nós somos imperfeitos. De uma certa forma, sim, porque ainda pecamos. Mas em Cristo Jesus, nós somos perfeitos. Ele nos tornou perfeitos nele a partir do momento em que nós entramos nesse relacionamento com ele. Isto não significa que nós estamos sem pecado ou sem defeito, aquilo que eu acabei de falar. Completo só significa dizer que não falta nada. Grife essa palavra, não falta nada mais para nós. E eu sempre penso, as pessoas, um amigo nosso, não sei se está aí, mas ele vai lembrar que ele falou para mim recentemente, eu achei bem interessante o que ele falou. Ele disse para mim, poxa, pastor, eu tiro o chapéu para o senhor, ele falou. Aí eu disse para ele, não, meu querido, não é assim. Na verdade, todos nós que conhecemos a Jesus, nós temos dons que é dado por ele e tudo é para a glória dele. Não é nada meu. Se eu faço isso, se eu faço aquilo outro, não deve ser para minha glória, para me gloriar. E para eu bater no peito e dizer eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Não. Nós já somos completos em Jesus Cristo. Nós temos o poder que ele nos deu. Nós podemos evangelizar, nós podemos falar de Jesus, nós podemos falar para alguém sobre Cristo. Ontem me ligou uma senhora, viu, pessoal? Dizendo que tinha ligado errado. Eu disse, não, pare, senhora. Você não ligou errado, não. Mais uma das ligações que me fazem dizendo que ligou errado. Eu disse, não, a senhora ligou, foi certo. Qual é o seu nome, minha senhora? Ah, Isabel. Dona Isabel, prazer muito grande falar com a senhora. E eu quero orar com a senhora, dona Isabel. Se a senhora estiver passando por alguma situação de dificuldade, eu quero orar com a senhora. E, gente, foi um tempo maravilhoso com a dona Isabel. Ela disse que é para eu ligar outras vezes para ela, e ela mora na cidade de Curuçá. No Curuçá. Já me deixou a porta aberta para eu chegar na casa dela a qualquer hora dessas e compartilhar com ela e com a família dela. Então, irmãos, isso são oportunidades que Deus nos dá. Sabe por quê? Porque nós somos completos em Jesus Cristo. Deus já nos deu poder, como diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ao descer, quando desceu sobre nós o Espírito Santo, nós temos o poder, a coragem do Espírito Santo para testemunhar com as pessoas que ainda não têm um relacionamento com Deus. Mas muitas das vezes nós perdemos as oportunidades. E quando nós queremos aproveitar, muitas das vezes já é tarde demais. Não percam as oportunidades. Não percamos as oportunidades que vêm
para nós compartilharmos e testemunharmos de Jesus. Porque agora nós somos completos em Cristo. Temos a oportunidade de falar com ousadia, com coragem, com intrepidez para as pessoas desse Jesus que transformou nossas vidas. Ore pela dona Isabel, tá, pessoal? Que Deus venha transformar a vida dela. Então, assim que Deus descreve uma pessoa. Completo só significa dizer que não falta nada na sua vida espiritual. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, descreve o que recebemos quando conhecemos a Cristo. O que nós recebemos quando conhecemos a Cristo? Diz aqui o versículo 8, 3 do capítulo 1, né? Diz assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, todas as coisas que nos conduzem à vida, ou seja, a vida eterna, né? Zoei, uma vida que agrada a Deus, já nos deu tudo, uma vida que agrada a Deus, que é fruto de um relacionamento com Deus. Ele já nos doou tudo, que nos conduz à vida e à piedade, uma vida que agrada a Deus, a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, né, para a sua glória e virtude, através de um relacionamento com Cristo. E o número 37 aí diz, quando começamos ou entramos num relacionamento com Cristo, com Jesus, ele nos dá tudo que precisamos para a salvação e para vivermos a vida cristã. Falta alguma coisa para a gente? Não. E então, a pergunta é, se não falta nada, é por que então a gente não somos mais usados por Deus e ousados para testemunharmos do Evangelho e vivermos uma vida que agrada a Ele? Surge essa pergunta, por quê? O que está faltando? Não é porque Deus não nos deu, é nossa responsabilidade agora vivermos essa vida de intimidade com Deus e buscar. De uma vez que Ele nos deu, é minha responsabilidade agora, porque se nós formos olhar em 1 Pedro, eu preguei esse final de semana agora lá na Maurícia, na igreja do Furo do Ceará, falando sobre tentações para os irmãos. Porque, na verdade, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, ele fala que o ladrão, que é o diabo, né, está procurando alguém para devorar. E ele vem de mansinho, como o leão que ruge. Mas ele diz lá que é para nós sermos sóbrios e vigilantes. A palavra sóbrio é uma pessoa que está lúcida, que não está sob influência do álcool, né? E eu falei para eles lá que são imperativos para nossas vidas. O imperativo é uma ordem, é um mandamento de Deus. Então, na Bíblia como um todo, principalmente no Novo Testamento, há vários imperativos para nossas vidas. Onde nós podemos fazer, onde nós podemos ser cheios do Espírito, onde nós podemos buscar mais a presença de Deus, buscar a palavra. E, às vezes, a gente se acomoda, o comodismo é tão grande nas nossas vidas, e a gente não experimenta todas as coisas que nos foram doadas para a gente viver uma vida que agrade a Deus. Mas Deus já nos doou tudo que precisamos. Basta agora nós experimentarmos a cada dia essa busca, esse tudo que Ele nos deu. Porque agora nós somos completos em Jesus Cristo. Não falta nada para a gente. A você e a mim também, que vos falo, não falta nada. Deus já nos deu o Espírito Santo. E todo o poder, olha só essa palavra, todo o poder e vitória de que você e eu precisamos. O problema, olha o problema, é que muitos cristãos não sabem viver suas vidas com os recursos que Deus tem providenciado. E acabamos deixando de usar esses recursos.
O nosso irmão Mário, que está aí escutando a gente, ele pregou domingo sobre Efésios 6. Não é isso, Mário? Onde fala das armaduras de Deus para os cristãos. Nós temos várias armaduras. Pelo menos ele citou 6 lá, né? E às vezes, irmãos, a gente não usa essas armaduras, as armas, que Deus já disponibilizou para a gente. E se a gente não usa essas armas, nós vamos ficar vulneráveis contra os ataques e as ações do maligno. As armas estão aí, a palavra está aí, a comunhão está aí, que é uma arma muito poderosa também, a oração está aí. Mas muitas das vezes a gente não se dedica a isso. Se eu perguntar para você como é que está o seu tempo de oração no seu dia a dia, você passa a madrugada toda, a noite toda orando, eu quero chegar a esse nível de orar a noite toda. A gente fez um projeto aqui de oração, acho que está com um mês atrás, onde nós oramos 12 horas. Como foi que nós fizemos? Nós elaboramos um projeto que nós queríamos conseguir 12 pessoas. E cada uma delas orava 1 hora. E foi um tempo maravilhoso. E hoje nós estamos já, com pouco tempo, já os frutos estão surgindo. Nós estamos colhendo frutos dessas 12 horas de oração. Mas, irmãos, como disse o Paul Washer, né, que a nossa carne, ela odeia orar, ela odeia a oração. Mas é coisa que está à nossa disposição. A gente não disponibiliza o nosso tempo para estar lendo a palavra. E eu já ouvi muitos cristãos dizer, eu não vou ler muito para quê? É melhor, como disse Paulo, ler 2 versículos, 1 versículo. Irmãos, muitas das vezes nós colocamos esses versículos no contexto errado nas nossas vidas e nós não nos alimentamos da palavra como deveria. Eu gosto muito eu oro, versículo de oração, viu? Salmo de número 1, versículo 2, onde diz que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Se eu não leio, certamente eu não vou meditar. É importante que leiamos a palavra de Deus. É uma arma muito importante na nossa vida e poderosa. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 também fala, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, nós precisamos experimentar todas as coisas que Deus nos privilegiou. Nós somos privilegiados, mas precisamos buscar a cada dia. Então, precisamos experimentar. Não falta nada para a gente. O problema, como disse o nosso amado que escreveu esse estudo, é que muitos cristãos não sabem viver suas vidas com os recursos que Deus tem providenciado. O resultado é que eles buscam experiências religiosas para obter o que elas já possuem na sua disposição. Eu não preciso buscar por ninguém. Eu não preciso que ninguém venha mostrar para mim o que é que tenho que fazer, porque eu sei o que tenho que fazer. Eu tenho que ler, meditar na palavra todo dia. Eu tenho que orar pelos irmãos. Por isso que é importante, meus queridos, voltando de novo à nossa tarefa. A tarefa para vocês que eu passei logo na primeira aula foi: arrume, consiga um caderno para você estar anotando os versículos que você quer que Deus faça na sua vida, que aquele versículo seja uma verdade na sua vida. E esse caderno eu tenho 27 versículos de oração que eu oro, que eu quero que Deus use da sua misericórdia e restaure, transforme a cada dia a minha vida, que eu possa mais e mais ser moldado e parecido com Jesus. É importante que nós anotemos os versículos. É importante que nós anotemos os nomes das pessoas que nós estamos compartilhando. A cada dia surge mais gente. E aí o caderno de oração tem que aumentar cada vez mais também o número de páginas para que eu possa orar pelas pessoas. Alguém falou, eu terminei de ler um livro sobre oração que disse que muita oração, Deus manifesta o seu poder. E não tem oração, não tem poder. É armas que nós temos.
tudo está disponível a nós. Mas o problema é que nós não experimentamos isso. Procuramos por outros. Claro que é importante ser estimulado por outros, sim, mas a busca de intimidade com Deus, ela é individual. Cada um de nós precisamos experimentar individualmente essa busca de todas as coisas que Ele já nos doou. E quando nós nos reunimos, enquanto igreja, irmãos, eu louvo a Deus pelos irmãos aí da União. E louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que sempre têm estimulado a gente na palavra. Algumas pessoas que eu conheço e vejo que eles estão estudando, estão meditando. E eles têm para somar comigo. E nós nos afiamos. Isso é muito bom. É muito bom. Porque se a gente está estudando e meditando na palavra, nós temos algo para somar com nossos irmãos. Isso é bom. E é louvável. É importante demais nas nossas vidas. Então, não falta mais nada. E tem um exemplo aqui, que eu achei bem interessante. Um homem, olha esse exemplo aí. Um homem comprou um computador. É o exemplo do computador, né? Esse exemplo aqui é o meu exemplo, viu, pessoal? Eu não sabia nada de computação, não sabia nada de... Eu tinha até medo, vou compartilhar com vocês, de ter o WhatsApp. Eu disse para os meus meninos aqui, para minha esposa, não vou querer isso não. Eu não sei mexer, eu vou ficar com meu celularzinho mesmo. Só para receber ligação mesmo. Aí, meus irmãos, aí eu comprei um celular melhor e foi... o meu filho, que é bom dessas coisas, né? Instalou para mim o WhatsApp, pronto. Agora eu já sei mexer. Mas olha esse exemplo do computador aqui. Um homem comprou um computador, mas deixou em cima da mesa, porque não sabia como ligá-lo. Quando ele usou a ligar e aprendeu a ligar, só usou para brincar com os jogos nele instalados. Quando ele descobriu o processador de textos e começou a usá-lo para escrever, depois ele descobriu o processador de textos e começou a usá-lo para escrever. Agora, ele sabe como usá-lo para fazer orçamentos e organizar a sua fábrica. A cada dia, ele foi descobrindo novas áreas de aplicação para o seu computador. Somos iguais a esse homem quando chegamos a Cristo. Chegamos sem conhecimento, sem nada. Eu vou falar uma coisa para vocês, talvez eu não falei ainda, mas em 2000, quando eu comecei a evangelizar, eu conhecia somente algumas histórias do livro de João, os sinais. Eu comecei com os sinais, pessoal. E eu memorizei, eu fiquei com uma habilidade de contar a história dos sinais, sem ler os sinais. E era o que eu sabia. E eu não sei se os irmãos aí de Marituba conhecem uma família que eu comecei a investir nessa família. Era uma família muito grande de pessoas. A dona Cici. Irmãos, eu comecei a investir nessa família só com as histórias dos sinais. Não sabia muita coisa, não. E hoje eu vejo que as pessoas sabem demais da conta, estão cheias de histórias, cheias da palavra. E é interessante que o Bruce falou uma coisa que me tocou profundamente um outro tempo. Ele pregando, ele falou, você se parece mais com quem? Com o Mar da Galileia, que é cheio, mas ele compartilha, ou com o Mar Morto, né? Que só entra, mas não sai. E não tem vida, na verdade. Mas tem algo. E eu vejo muitas pessoas assim hoje. Tem muitas informações, sabe muito da palavra, mas não compartilha com ninguém, não estuda com ninguém a palavra de Deus. E eu louvo muito a Deus porque eu comecei naquela época, em 2000, 99, com pouca informação que eu tinha, eu comecei a me envolver na obra. E eu sempre digo que eu cresci muito no campo. Tem até uma história aí do povo de Marituba que eu andava sozinho nas ruas, pregando a palavra, com os sinais. Aí o Luizão com a turma dele me encontraram.
E chegaram na casa de um cidadão e bateram lá. Aí eles disseram, não, meu amigo, eu já tenho aqui alguém que compartilha a palavra comigo. É um pretinho assim, assim, assado. A Luizão disse, é mesmo, rapaz, e que estudo é que ele está dando para vocês aí? Aí ele mostrou, é o sinal, esse aqui, ó. O sinal, mas a gente não conhece ninguém aqui em Marituba que trabalha com sinais. E depois eles foram descobrir que era eu que estava fazendo a mesma obra que eles estavam fazendo, só que isolado, sozinho. E a gente se juntou, não foi, Luizão? E foi um tempo maravilhoso, onde a gente pôde compartilhar muito de Deus naquela época. E, na verdade, a gente sempre diz, a gente sente muita saudade daquela época. Mas precisamos voltar a esse tempo. Vai depender de cada um de nós, porque todas as coisas foram nos doadas. E hoje nós temos toda a disponibilidade para fazer a mesma coisa que nós fazíamos lá atrás. Então, esse homem aprendeu a fazer as coisas no seu computador, né? Agora, ele sabe como usá-lo para fazer orçamentos e organizar a sua fábrica. A cada gente foi descobrindo, né, novas áreas e ele está muito bem agora. Somos iguais a esse homem quando chegamos a Cristo. Temos tudo o que precisamos. Está na palavra, está na igreja, está no nosso relacionamento. Só não descobrimos tudo que temos à nossa disposição para vivermos na presença de Deus. Quanto mais estudamos a Bíblia, eu até diria, quanto mais nós nos envolvemos na obra, né? Eu poderia colocar esse parêntese aí também, mais descobrimos como aproveitar o poder que nos foi concedido para viver uma vida que agrada a Deus. Muitos falarão que você precisa de uma experiência ou deve fazer parte de um certo grupo religioso ou tem de participar de um encontro com Deus para ter poder e vitória na sua vida. Mas, na verdade, não lhe falta absolutamente nada. O que está faltando é a gente se organizar, se ser motivado pela palavra. Eu vejo muita gente hoje da igreja sendo desmotivada. Irmão, porque eu estou muito desmotivado. Mas, irmão, o que você tem que está desmotivado? Você não tem o Espírito Santo de Deus, não tem a palavra, não tem a igreja. Por que você está desmotivado? Vamos continuar firme na palavra, vamos continuar a buscar o Senhor. Por que essa desmotivação? Não falta nada mais para nós. Basta agora nós experimentarmos e vivermos, buscando verdadeiramente ao Senhor. O que falta para a gente? Não falta mais nada, meus irmãos. Não falta mais nada. E às vezes a gente está tão aquém, né, do nosso relacionamento com Deus, desmotivado porque não há motivo de nós nos desmotivarmos, nós nos desanimarmos, desestimularmos, porque Deus já nos deu tudo. Nós temos um arsenal, nós temos um banquete de Deus na palavra, e agora precisamos adentrar nisso e continuarmos a viver nessa busca de Deus mais e mais. Eu sempre digo que, desde quando eu comecei, eu não parei mais, e nem quero parar. Quero continuar firme. E eu quero pedir oração por vocês, que a cada dia, irmãos, a gente está conhecendo mais pessoas aqui no bairro. Mais jovens. Hoje eu saí, vou contar o testemunho de hoje para vocês. Hoje eu saí para entregar chopp e coxinha empada que eu vendo. E cheguei num salão, onde eu tenho os clientes lá, 3 jovens que trabalham nesse salão. E vendi para eles tudo. Aí eu disse, posso fazer uma oração por vocês? Quero orar por vocês. Aí ele disse, pode, entre aqui. Aí eu entrei no salão deles e comecei a orar por eles. Irmãos, quando eu comecei a orar, eu terminei de orar, o rapaz falou, meu amigo, olha como é que eu estou todo arrepiado. Poxa, que eu senti a presença de Deus. Não estou falando de coisa mística, não, meus irmãos. Eu não tenho precisão de
de estar falando bobagem, não, para vocês, mas ele sentiu a presença viva de Deus naquele lugar, quando eu comecei a orar por eles lá. E surgiu a oportunidade, eu os convidei para eles virem tomar um café comigo em casa. E ele já vem para a semana, esses dias agora, eu vou preparar um café da manhã, e os 3 jovens já vêm aqui em casa para eu orar de novo com eles e compartilhar a palavra com eles. Então, são oportunidades que nós não podemos perder. E Deus tem me dado esse privilégio, eu tenho certeza que tem dado para vocês também, essas oportunidades, esses privilégios, e nós podemos estar compartilhando da bondade, do amor de Deus no nosso dia a dia. Não só é questão de trabalhar. Eu sempre digo que o meu trabalho, eu faço, o meu trabalho, eu linko também com a obra de Deus. Que nós possamos aproveitar o nosso trabalho, as nossas vidas, o nosso dia a dia, para nós refletirmos o caráter de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Tem alguma pergunta para os irmãos fazerem, alguma questão que não ficou muito clara, algum comentário que vocês queiram fazer, fique à vontade. Eu vou dar aí alguns 2 minutos para vocês se manifestarem, tá bom? Luizinho, boa noite. Boa noite. Tá me escutando? Estou escutando. Engraçado. A palavra lá, quando fala completo, né? A gente completo em Cristo, né? Através do sacrifício de Cristo, no passo da intimidade. Mas se a gente for olhar, né? Todos os dias a gente tem que estar se alimentando da palavra, porque nós temos sede, temos fome. Então, por mais que a gente se alimente fisicamente, uma hora ou outra a gente vai estar com fome. Então, a gente precisa estar se alimentando, né? Não vai estar completamente. A gente tem que estar se alimentando da palavra todos os dias. É isso mesmo. Meu filho. A alimentação da palavra é muito importante. É uma das disciplinas espirituais. Talvez não tenha aqui nesse estudo. Mas quando a gente vai falar da igreja, vivendo a igreja, o corpo de Cristo, e descobrindo a igreja, o corpo de Cristo, ele vai falar das disciplinas espirituais, e uma delas é a alimentação da palavra. Quem não se alimenta da palavra, aquilo que eu falei agora há pouco, não tem nada para compartilhar. Fica vazio, porque não tem. No seu dia a dia, não tem o que dizer para ninguém. A gente fica desestimulado para orar por alguém. Então, mas quando a gente está buscando o Senhor na palavra e na comunhão e em oração, é certo que Deus vai nos usar para a glória dele, aonde nós estivermos. E as pessoas vão sentir a presença de Deus nas nossas vidas, como o rapaz sentiu hoje. Eu louvo a Deus por isso e glorifico a Deus. Porque, na verdade, ele não falou de mim, ele falou que sentiu a presença de Deus. Eu achei muito legal isso. E surgiu a oportunidade para a gente já compartilhar com eles, continuar compartilhando com eles a palavra de Deus. 3 jovens. Mais alguém? Luiz. Olá, Luiz. Aquela senhora que tu falou pelo telefone, lá em Curuçá, né? Nós temos uma família em Curuçá, é o Espíndola. Pronto. O Espíndola tem um grupo que está se destacando bem para lá. Não sei qual é, não sei se esse mês, se é o mês que vem. Tu pode dar o nome e pode ir atrás dessa senhora, né? Vou passar o endereço, o número dela para vocês. Agora em Curuçá, lá, o irmão Espíndola. Parece que a Fátima quer ir para lá, não sei se é esses dias agora, não sei quando. Se eu falar com ela, talvez ela chegue lá com essa senhora, né? Muito bem. E ela gostou muito, eu orei com ela, e eu pedi o nome da família dela para eu orar, e ela gostou muito mesmo. Ela achou diferente. Porque o que acontece? Numa ligação errada, a gente, não, você ligou errado, meu amigo. Não é para mim, não. Vai procurar outro que dá um raio na pessoa ainda. Não faça isso, não. Não faça isso. Diga, olha, por que, meu filho? Você ligou, foi certo, ligou para mim. Meu nome é tal. Olha, você ligou, eu gostaria de compartilhar com você sobre o amor de Deus, da palavra. Vamos orar juntos? Foi isso que eu fiz com a senhora. A gente perde as oportunidades que Deus nos dá. Não percamos, porque hoje em dia
Tá tão difícil da gente conseguir alguém e compartilhar do amor de Deus com alguém. E encontrar alguém que queira mesmo estudar. Gente, eu luto por isso. Desejo muito que as pessoas se interessem pela palavra. E tenho achado dificuldade em pessoas que queiram realmente a palavra. E a gente tem que estar fazendo isso para ver se alguém se interessa, né? Para conhecer e a gente estudar, investir a palavra de Deus na vida dessas pessoas. Mais alguém, meus irmãos? Senão nós vamos dar continuidade, tá bom? Buscando algo mais. Página de número 16. Um aspecto importantíssimo do seu novo relacionamento com Deus é o desenvolvimento do hábito da leitura bíblica diária. Isso que o nosso amigo falou agora há pouco. A alimentação diária da palavra de Deus. Todo relacionamento depende de uma boa e aberta comunicação. Deus fala conosco por meio da sua palavra, ou seja, a Bíblia. Durante o dia, Deus trará à sua memória as coisas que você leu e irá aplicá-la à sua necessidade do momento. Então, aquilo que nós lemos, nós iremos aplicá-la em nossas vidas e também compartilhá-la com outro, porque não é só ler, não é somente aplicar na sua vida, é o compartilhar também. Eu acho muito interessante essa tríplice, esse tripé aí. Conhecer, viver e compartilhar. É assim que ele nos guia. E é a proposta do ITG, né, seu Ricardo? É assim que ele nos guia. Às vezes nos avisando e outras vezes nos encorajando. Nossa comunhão com ele depende de estarmos na palavra, lendo e meditando nela, não como hábito religioso, mas como caminho para conhecê-lo melhor. Então, não é algo religioso que a gente vai pegar a palavra para ler, mas para conhecer Jesus, para conhecer Deus. E nós só conhecemos através da palavra. Eu não sei que livro vocês estão lendo. Qual é o livro que vocês estão lendo da Bíblia? Mas eu estou fazendo as minhas devocionais no livro, terminei o livro estou no livro de Lucas. Eu acho um livro bem interessante. E é interessante, irmãos, que eu sempre digo para a igreja o seguinte: eu não prego para a igreja, eu não faço mensagem para a igreja no sentido de, como diz o caboclo, mensagem carapuça, né? Eu pego a palavra, leio a palavra, aplico na minha vida e compartilho com as pessoas com aquilo que eu estou lendo, que eu estou compartilhando no meu dia a dia. Isso é mais eficaz, na minha visão. Não sei o que vocês acham disso, porque às vezes a gente quer pegar a mensagem aí, aleatória, que não tem nada a ver com a nossa história, com a nossa vida. E isso nem serviu para nós, como é que vai servir para os outros? E eu gosto de pregar aquilo que eu estou experimentando. Eu tenho saído muito para a rua para compartilhar de Jesus. E orem pelo um grupo que vai chegar domingo aqui com a gente. Eles são pessoas que estão treinando vôlei com os jovens daqui da igreja. São vários jovens. E amanhã nós estamos indo fazer visitas nas casas desses rapazes, desses jovens. E domingo eles já prometeram para nós que querem conhecer a igreja. E nós vamos abrir o prédio da igreja para eles conhecerem a igreja. Domingo, orem por isso. Tá? E ninguém vai deixar de atendê-los, não. E ore para que a mensagem de domingo, que eu vou compartilhar com eles, vá de encontro à necessidade espiritual desses jovens, que vivem uma vida completamente aquém de um relacionamento com Deus. Eu vou falar o quê? Que Jesus transformou minha vida. Tem mensagem melhor do que essa? Então é importante isso, que nós leiamos a palavra, não como prática religiosa, mas
como algo que vamos realmente conhecer Jesus a cada dia. Isso é muito bom. Algumas leituras aqui, né, que foi sugerida. Leia Romanos, capítulo 3. Olha, hoje eu li Romanos, capítulo 3. Terminei Romanos 3, na verdade, hoje à tarde. Também estou lendo o livro de Romanos. Eu estou compartilhando o livro de Romanos com uma família aqui da igreja. E elas estão gostando muito do livro de Romanos. E eu terminei o livro de Romanos hoje, capítulo 3. Mas lá em Romanos 3, diz que, versículo 20, a lei não pode nos salvar. Ela foi dada para manifestar a presença do quê? Quem respondeu? Pecado. Tá correto aí? Tá correto, né? Pecado. Pecado. Então, a lei, ela revela a presença do pecado. Ela não salva ninguém. E nunca salvou. Não foi o propósito de Deus manifestar a lei para salvar alguém. A salvação vem através de Jesus Cristo e não da lei. Fomos salvos por sua graça. Graça, e não pelas nossas obras. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Quem nos salvou foi a graça de Deus. E isso aqui é paralelo com Efésios 2, versículo 8, né? Que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Leia Romanos 4. A circuncisão é um ritual feito nos filhos dos judeus para iniciar a criança na comunidade, né, dos judeus. Na comunidade de Israel. É um símbolo da aliança que Deus fez com o povo no Antigo Testamento. Então, Abraão foi justificado, ou seja, salvo, antes ou depois de receber o símbolo da circuncisão? Antes. Antes e não depois. Por que antes e não depois? Alguém pode me explicar isso aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem é o corajoso? Acho que porque Deus chamou ele antes, né? Chamou ele lá em Ur dos Caldeus e depois fez as promessas. Aí depois ele começou a usufruir, né, das promessas de Deus. Quem mais? Tem alguém que pode sugerir mais alguma coisa? Porque antes e não depois? Ele creu também, né? Certo. Eu tenho para mim porque Abraão também não era um judeu. Então, no início a circuncisão não era direcionada para ele. Só depois que a promessa chegou para ele que ele se tornou judeu. E qual o problema da circuncisão? A circuncisão salva alguém? O ritual salva alguém? Ela era um sinal da aliança de Deus com Abraão, ela não salva. Certo. Então, Abraão foi salvo antes porque ele foi escolhido por Deus, antes da fundação do mundo. Era um eleito para crer no Evangelho. Luiz? Oi. Na verdade, porque a circuncisão é o símbolo visível da aliança que Deus já tinha feito com ele. Certo. Então, ele veio só ser a confirmação daquela aliança, né? Correto. Mas, na verdade, circuncisão ou outro símbolo, ou outro ritual qualquer que seja, não salva ninguém. Por isso que ele foi salvo antes da circuncisão e não depois da circuncisão. Porque senão, nós iríamos achar, e é verdade isso,
que a circuncisão que fez com que Abraão fosse salvo. E, na verdade, não foi. Tudo isso que vocês falaram é verdade. Muito bem. Leia Romanos 5. O amor de Deus é imerecido, porque Cristo morreu por nós, apesar de sermos Pecadores. pecadores. Romanos 5, 8. Apesar de o pecado ter uma influência forte, a graça de Deus tem mais impacto. Romanos também 5, 8. Mas, leia Romanos 6. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Romanos 6, 6. Crucificado. Olha aí o que aconteceu com o nosso velho homem. Foi morto com Jesus, crucificado, e ele também foi morto, né? E ressuscitou uma nova pessoa. Pelo fato de já termos morrido com Cristo, temos uma nova vida. Temos uma nova vida agora. O velho Luiz morreu e ressuscitou uma nova pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa que eu era há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás. Nada a ver. Já que temos essa nova vida, não somos controlados pela carne. Olha aí. Pela lei. Pela lei. Mas pela graça. Então, quem nos controla agora não é a lei, não. Porque a lei, na verdade, ela acaba matando. Ela veio para condenar o miserável pecador. Mas veio a graça de Deus e foi imputada, logizomai. Né? Quem leu Romanos aí, estudou Romanos, sabe muito bem dessa palavra grega chamada logizomai, que foi a graça de Deus imputada nas nossas vidas. Por isso que somos salvos agora e santos eleitos do Senhor, graça à graça de Deus. Agora estamos Livres. Estamos o quê? Livres da escravidão do pecado. Livres. Agora nós temos a liberdade para testemunhar, para adorar a Deus, porque nós somos livres do pecado, da escravidão do pecado. Mais alguma coisa? Romanos 7. Às vezes, regras, leis e mandamentos podem despertar o desejo de pecar. Romanos 7, 8. Olha só. Isso é verdade, não é? Deu uma ordem para o seu filho dizendo, não coma o chocolate que está lá na geladeira. Aí ele vai dizer, opa, tem chocolate na geladeira? Eu não sabia. Doido para querer pegar um pedaço. Se eu disser para o meu menino, meu filho, não toma o açaí que está na geladeira, porque é para repartir para eu, para você e para sua mãe. Ele vai ficar doidinho para querer pegar o açaí que está lá. Desperta o desejo nele, porque o açaí está lá na geladeira, ele pode a qualquer momento ir lá e não aguentar e pegar um pedaço, um pouquinho para ele. É louco por açaí, meu rapaz. Então, às vezes, regras, leis e mandamentos podem despertar o desejo de pecar. Romanos 7, 8. Como nova pessoa em Cristo, às vezes fazemos o que não queremos. O que é que nós podemos fazer o que não queremos? O que significa isso? Como nova pessoa em Cristo, às vezes fazemos o que não queremos, ou seja, pecamos, né? Isso que não queremos, fazemos, como disse Paulo. E o que é para nós fazermos, às vezes, nós não fazemos, que é agradar a Deus. O mal que habita em nós está na
nossa carne. Tá. E o que é a carne? A carne, gente, não é fraca, não, como alguém diz, né? A carnalidade não é fraca, a carnalidade é muito forte e quer nos separar de Deus, porque a parte egoísta é a nossa parte egoísta que está dentro de nós e quer desagradar a Deus. E isso é assim que se define a carne que Paulo descreve aí em Romanos 7. Leia Romanos 8. A chave para viver uma vida que agrada a Deus é andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito. Como assim? Eu vou ser guiado pelo Espírito. Vou fazer o que o Espírito de Deus me dá a oportunidade para fazer e agradar ao Senhor. Então, o nosso prazer é viver agradando realmente a Deus através de andar pelo Espírito. Todas as pessoas que têm um relacionamento com Deus possuem o Espírito Santo. O Espírito Santo. Romanos 8, 9. O Espírito Santo ajudará a vencer a carne. Só através do Espírito Santo é que nós iremos vencer aos desejos da carne, que milita contra o Espírito, como diz lá em Gálatas, né? Capítulo 5, a partir do versículo 16. O Espírito Santo nos ajudará a orar. É Ele que nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Tarefas. Faça, isso é tarefa mesmo, tá, gente? Faça uma lista de 5 coisas que Deus fez por você quando você entrou no relacionamento com Ele. Cite 5 coisas que Deus fez na sua vida quando você passou a conhecer Jesus. Outra, agradeça a Deus a cada dia por tudo que Ele fez por você. Isso nos dá uma vida de gratidão, né? Agradecendo o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor transformou a minha vida. Eu era assim assado, mas agora eu sou diferente. Glória ao Senhor. Não fui eu que mudei, não. Mas o Senhor mudou a minha história. Compartilhe com um amigo ou uma amiga, principalmente que não conhece Jesus ainda, o que aconteceu na sua vida. Fale, testemunhe como você conheceu Jesus e como Deus transformou a sua história. Tá bom? Alguma pergunta? Perguntas, comentários, fique à vontade. E a gente vai ter mais um tempinho aí, talvez mais uns 10 minutos, e a gente vai terminar a nossa... Na verdade, a proposta do ITG é que já a terceira aula nós terminássemos aqui. Se você for olhar na sua apostila lá, terceira aula aqui. Então, nós estamos adiantados, glória a Deus por isso. Então, nessa terceira aula, na verdade, acaba aqui. Então, se vocês quiserem, a gente termina aqui, e para a semana a gente dá continuidade na nossa quarta aula. Então, é isso, meus queridos. Nossa aula de hoje foi rápida. Espero que vocês tenham gostado. E para a semana a gente dá continuidade na nossa quarta, quinta, sexta, até a 12ª aula. Tá bom?